Olá, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa do 9º ano. Nessa aula vamos reconhecer o período composto por subordinação, analisar as orações subordinadas substantivas, reconhecer as funções das orações subordinadas substantivas completivas nominais e apositivas. Presta bem atenção. Você gosta de açaí? Quais são os seus complementos favoritos no açaí? Eu adoro açaí, é bem gostoso. Só que eu confesso que eu gosto mais das coisas que vêm no açaí, né? Ele é gostoso, mas ele sozinho não é tão gostoso assim. E me parece, vocês, se tem alguém de vocês que está assistindo que é de fora do estado, que veio de fora do estado, eu tenho alguns alunos que são de outros estados e dizem que o açaí de verdade não é bem esse que a gente come aqui congelado, com açúcar, que ele é diferente, que ele, quando você toma o caldo, ele é bem diferente, não é com todos aqueles complementos. Mas ali, nesse açaí, tem vários complementos, vocês estão vendo ali? Então, por que a professora está falando de açaí? Não sei se alguém de vocês nunca tomou açaí, porque não é tão famoso, mas uma comida que você gosta e que você coloca coisas nela. Por exemplo, eu gosto de comer estrogonofe com batata palha. Eu gosto de comer feijão com pimenta, né? Eu gosto de comer farinha com leite. Então, isso tudo que eu estou dizendo é uma questão de complemento. O que é um complemento? Algo já é alguma coisa e vem uma outra coisa junto e complementa. Então, ele já existia, só que com o complemento fica melhor, fica mais completo, né? Complemento nominal é aquele que complementa o sentido de um nome, um substantivo, um advérbio ou um adjetivo. Então, eu tinha uma palavra, que é um substantivo, um verbo ou um advérbio ou um adjetivo, e ele foi complementado por uma outra coisa. E isso vem precedido de preposição. Sempre complementa o sentido de um substantivo abstrato, tá? Não complementa sentido de verbos. Preciso de dinheiro, ó, o adjunto adnominal. Quando ele completar sentido de verbo, daí é adjunto adnominal, não é complemento nominal, tá? Vamos ver aqui. Eu tenho medo de avião. Tem uma música que eu adoro, uma música do Belchior, não sei se vocês já ouviram. Foi por medo de avião. Melhor não cantar, não. Então, eu tenho medo de avião. Eu tenho medo de filme de vampiro. Eu morro de medo de tubarão na piscina. Que pessoa medrosa. Que tipo de medo ele tem? Ele tem medo disso, medo daquilo outro. Percebam que medo de avião é um medo bastante específico, né? Então, a palavra medo, substantivo abstrato, foi complementado por de avião, que tornou ele um medo bem específico. O medo foi complementado por vampiro, filme de vampiro. Tenho medo de filme de vampiro. Ó, tenho dois complementos ali. É um tipo específico de medo de um tipo específico de filme. Medo de filme de vampiro. Viram? Complemento nominal também. Medo de tubarão na piscina. Meio difícil, né? Eu tenho medo de avião. O medo é um substantivo abstrato. De avião, complemento nominal. Eu tenho medo de que o avião caia. Olha aí. Medo de avião é um medo específico. Medo de que o avião caia é um medo específico também. Só que aí eu tenho uma oração mais evoluída. Ela cresceu um pouquinho. Ela era um complemento, ela exerce função de complemento nominal, só que ela é uma oração subordinada substantiva. Nesse caso, completiva nominal. Eu tenho medo disso. Oração substantiva, oração subordinada substantiva, completiva nominal, tá? Eu tenho medo de avião, período simples. Eu tenho medo de que esse avião caia, período composto. Eu tenho medo disso, se eu posso substituir. Então, vamos supor, depois lá da palavrinha, depois do substantivo, do adjetivo, do advérbio, vai ter um de mais alguma coisa. Se eu puder substituir por disso, pode ter certeza que se for grande, tiver verbo, é uma oração subordinada completiva nominal, porque ela completa o sentido da palavra medo, um tipo específico de medo. Um guia de como se verificar se uma notícia é falsa, antes de mandar no grupo da família.
Você abre o seu celular e recebe uma notícia encaminhada por um amigo ou parente. Ela confirma completamente suas convicções ou então causa muita surpresa ou repulsa. As chances de que a notícia seja falsa. A disseminação de notícias falsas com o objetivo de manipular a opinião pública preocupa ainda mais com a proximidade das eleições brasileiras. Dá um pouco de trabalho checar se a notícia recebida é verdadeira ou falsa. Checar isso, né? Não contribua para a disseminação de notícias falsas. Tenha certeza de que é uma informação verdadeira antes de compartilhá-la. A seguir, um guia de como identificar notícias falsas e abaixo algumas respostas sobre esse fenômeno. Quando receber uma notícia, tome algumas precauções e reflita. Pare e pense. Não acredite na notícia ou compartilhe o texto de imediato. 2. Ela lhe causou alguma reação emocional muito grande? Desconfie. Notícias inventadas são feitas para causar, em alguns casos, grande surpresa ou repulsa. 3. A notícia simplesmente confirma alguma convicção sua? Também é uma técnica da notícia inventada. Não quer dizer que seja verdadeira. Desenvolva o hábito de desconfiar e pesquisar. A notícia está pedindo para você acreditar nela ou, por outro lado, ela está mostrando por que acreditar? Quando a notícia é verdadeira, é mais provável que ela cite fontes. Vamos ver ali. Há chances de que a notícia seja falsa. Há chances disso. Verbo é há. Chances é um substantivo abstrato. De que a notícia seja falsa, completo sentido de chances. Trata-se de uma completiva nominal. Mas o truque que eu dei para vocês antes era bem mais fácil, ó. Há chances de que a notícia, há chances disso. Então preste atenção. Se a palavrinha que vem antes é um substantivo abstrato e tem um de que ali, é bem provável que ela seja uma completiva nominal, tá? Deu para trocar por disso, dessa, aí geralmente vai ser uma completiva nominal. Vamos reler. Tenha certeza de que é uma informação. Olha o truque. Tenha certeza disso. Encontre as formas verbais desse enunciado. Quantas orações temos nesse período e quais são as orações? O que você vai fazer? Vai achar o verbo e vai me dizer quantas orações a gente tem aqui. Faz lá no teu caderno e eu já retorno.
E aí, o que você respondeu? Tenha certeza de que é uma informação. Tem um verbo primeiro, tenha, e o segundo, é. E depois o terceiro, antes de compartilhá-la. São 3 orações. Tenha certeza é a oração principal. De que é uma informação, oração subordinada. Antes de compartilhá-la, também é uma oração subordinada. Atividade de número 2. Tenha certeza de que é uma informação verdadeira antes de compartilhá-la. Identifique a oração subordinada substantiva completiva nominal. Tem 2 subordinadas. Qual das 2 é a completiva nominal? Escreve lá no teu caderno e eu já volto. Você se lembra que eu disse que a completiva nominal vem depois de um substantivo abstrato? Vamos ver então? Qual dessas 2 tem substantivo abstrato? Tenha certeza de que é uma informação verdadeira antes de compartilhá-la. São 3 orações. Oração principal de que é uma informação. Tenha certeza disso. Certeza é um substantivo abstrato. Logo, o que acompanha ela é complemento nominal. De que é uma informação, tenha certeza disso. Lá na antes de compartilhá-la, eu tenho o antes ali que introduz uma noção de tempo, por isso é uma adverbial que a gente nem está estudando, nem tem a ver com a gente. Quer dizer, não tem a ver com a gente agora, né? Tenha certeza de que é uma informação verdadeira. Tenha certeza disso. Certeza de quê? De que é uma informação verdadeira. Então aqui eu tenho uma completiva nominal. Professora, se tiver o de que e dá para colocar o disso, vai ser completiva nominal? Sim, vai ser. Então, é um truquezinho aí só para você relembrar, tá? Vamos analisar os enunciados abaixo e assinalar a completiva nominal de novo.
é importante a verificação dos fatos noticiados. Nós já tínhamos estudado essa parte aqui, ó. É importante isso. Isso é importante. No isso é importante, a palavrinha isso exerce função de quê? De sujeito. Logo, neste caso aqui, eu vou ter uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque exerce função de sujeito. Não contribua para a disseminação de notícias falsas. Quem contribui, contribui para. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta, objetiva indireta, por conta da presença da preposição. A ideia é que os alunos pesquisem, a ideia é essa. Depois do é, que é um verbo de ligação, predicativo do sujeito. Por isso aqui eu vou ter oração subordinada predicativa. Os alunos tiveram certeza de que era uma notícia falsa. Os alunos tiveram certeza disso. Nesse caso, o disso vem acompanhando um substantivo abstrato, nesse caso, completiva nominal, ok? A oração subordinada substantiva apositiva é a mais fácil de todas. É muito fácil, muito fácil. Se você não aprender essa, não aprender nenhuma, aprende essa, pelo menos, tá? Porque essa é a mais fácil. Exerce a função de aposto, que é uma explicação que pode vir entre vírgulas, depois de 2 pontos ou depois de travessão. É uma explicação adicional. Vamos ver. Para saber se uma notícia é falsa, perceba isso, a fonte. Aqui eu tenho um aposto. Quando é só um aposto, ele não tem verbo. Daí é um aposto. Então ali vocês percebam, a fonte não tem verbo nenhum. Se tiver um verbo, em vez de ser um aposto, vai ser uma oração subordinada substantiva apositiva, que é um aposto que evoluiu para uma oração subordinada. Então, para saber se uma notícia é falsa, perceba isso. Se a notícia possui fonte. Olha lá. Viram? Conjunção subordinativa se e verbo. Logo, ali eu tenho uma oração completa, subordinada, que faz função de aposto. Professora, então vai vir depois de 2 pontos? Vai vir entre vírgulas e vai vir entre travessão? Sim. Se não tem verbo, daí é aposto, e se tem verbo, é oração subordinada substantiva apositiva? Sim, é isso. Então, quando ela só cresce o nome, gente, você pode até chamar ela de apositiva. O apelido dela pode ser apositiva. Então, se não tem verbo, é aposto, e se tem verbo, é apositiva? Sim, só isso. O nome é complicadinho, mas a função é a mesmíssima do aposto, tá? Atividade 3. Vamos analisar a oração abaixo e você vai dizer onde é que está a oração apositiva. Gente, isso aqui é só se você não gostar mesmo de acertar. Vamos ver. A ideia é que eles próprios se perguntem, 2 pontos. Essa notícia tem fontes e dados confiáveis? Onde é que está a oração apositiva aí? Assinala lá no teu caderno e daqui a pouco a gente volta.
E aí, foi fácil, né? Vamos ver? 2 pontos. Essa notícia tem fontes e dados confiáveis. Então, a oração apositiva é aquela que veio depois dos 2 pontos, tá? Vamos analisar os enunciados abaixo e você vai assinalar aquela que for a apositiva. Letra A. Os alunos trabalharam para isso. 2 pontos. Que as notícias falsas fossem descobertas. Letra B. Vemos que tem gente que posta links de 2013. A ideia fez o professor ser selecionado para o projeto Inovadores. O objetivo é que os alunos descubram as fake news. Aqui está muito fácil. Qual é a única que tem 2 pontos? É a primeira, é a letra A. Logo, os alunos trabalham para isso, que as notícias falsas fossem descobertas. Na aula de hoje, nós relembramos as orações subordinadas substantivas, analisamos as funções dessas orações e reconhecemos as orações subordinadas completivas nominais e as apositivas. Então, a completiva nominal é aquela que vem depois de um substantivo abstrato e eu posso substituir por disso, completiva nominal, e a apositiva é aquela que exerce função de aposto, só que ela não é um aposto, ela é um pouquinho maior que o aposto, ela tem um verbo no meio, e aí, o que é um aposto? O aposto é uma explicação que vem entre vírgulas, entre travessão ou depois de 2 pontos. Então, as orações subordinadas substantivas completivas nominais são as que exercem função de complemento nominal e as apositivas são as que exercem função de aposto. Então, por hoje era isso. Obrigada pela participação de vocês e até mais.